Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Fica parado aqui no versículo 10. Aqui a gente tem Jesus lá naquele cenário, né, onde ele tinha acabado de tomar a ceia com os apóstolos, ele já tinha lavado os pés dos apóstolos, o traidor já tinha sido indicado, e aí no meio disso tudo, Jesus faz uma coisa que o tempo todo Deus faz com a gente não percebe, né? Deus sempre se manifesta para a gente, e a gente dá de cego, de surdo, de leproso, né? Não sente nada, não percebe nada, mas ele está o tempo todo se manifestando. Até a teologia clássica vai falar assim, formas da existência de Deus, aí falar que é a natureza, mas Deus, ele se revela, ele está aqui na cara dos apóstolos, os apóstolos não estão entendendo. Quando ele começa a falar assim, olha, eu vou voltar, porque na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo, eu vou voltar porque eu vou passar a habitar em cada um de vocês. Tem muita gente para Deus habitar, tem muita casa para Deus construir, que na verdade são corações, né? Aí o pessoal mais literalista já fica desesperado. Então a volta de Jesus é uma ilusão. Olha, Jesus vai voltar, mas ele tá pouco apressado, ele não está nem aí apressado sobre a concretude dessa volta. O que ele não quer não é nem voltar, ele quer morar, né? Então quando ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está falando, olha quanta gente que Deus precisa ganhar, né? A gente acabou de cantar uma música da morada, né? Em quanta gente ele quer fazer morada, com quanta gente ele quer se relacionar, quantas coisas ele quer fazer. É o milagre mais difícil do que a coisa mais difícil que a gente puder imaginar na vida. Jesus acabou de mostrar que era mais fácil para ele ressuscitar um morto do que fazer morada em algum coração desses aí, né? Ele tem trabalho para fazer morada até mesmo na gente, né? Então, aí começa aquela coisa, né? Ele está se revelando e aí o Tomé que fala para ele assim, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E aí Jesus, ele só tem um foco, né? Ele responde, o caminho, eu sou o caminho. Vocês não têm rumo na vida, o rumo na vida não é você tomar providência, fazer curso disso, fazer curso daquilo. O rumo da vida de vocês sou eu, porque eu sou o caminho. Aí a gente já fica perdido, mas Jesus é o caminho? O que é isso? Eu vou ter que ficar orando o dia inteiro? Vou ter que ficar lendo Bíblia o dia inteiro? Ele está assim, ó. Assim como você faz um monte de coisa sem pensar no que você tem que fazer, por que você tem que fazer, vocês deveriam andar comigo sem pensar nas vantagens e desvantagens disso, porque eu sou o caminho. Aí vem o Filipe e traz a outra pergunta, que ele está falando, né, que se ele é o caminho e a gente só vai ter acesso a Deus, não tem como conhecer a Deus através de nenhuma outra coisa, de nenhuma filosofia, de nenhuma igreja, de nenhuma convicção, de nenhum fantasma psicológico, de nenhuma fantasia psicológica, só vão conhecer Deus através de mim. Ele falando para aquele público imediato dele, que eram os apóstolos, né? Onde ele estava tendo uma ceia ali naquele momento. E aí o Filipe, então
Se é através do Senhor que a gente vai conhecer o Pai, o Deus de todas as coisas, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim, mas Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, você está pedindo para mostrar o quê? Se é Pai, se é Filho, se é Espírito Santo, vocês só vão conhecer a Deus me vendo, só vão conhecer a Deus através de mim, só vão conhecer a Deus se relacionando comigo. E aí, ele falando para aquele público imediato que ele estava ali, né, em carne e sangue, literalmente. Mas a gente só vai conhecendo a Jesus na medida em que a gente vai se relacionando com Ele na comunhão que Ele nos proporciona. Aí ele fala, olha, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, não tem jeito de a gente saber quem é Deus se não for através de Jesus. Não adianta, né, a gente colocar um monte de coisa na frente, né? Eu só vou conhecer a Jesus, é o sonho dos evangélicos. Não, eu vou conhecer Jesus, eu tenho que fazer teologia. Não, fazer teologia não vai fazer você conhecer Jesus, vai fazer você se distanciar de Jesus. Agora, depois que você conhece Jesus, aí ele pode até falar assim, não, faz essa cadeira aqui de teologia, faz essa matéria, faz uma teologia completa. Ele empurra algumas pessoas para fazer isso, né? O problema é quando a gente começa a inverter a coisa, né? A gente só vai conhecer Jesus se a gente fizer um bom curso de psicologia, aí tá tudo errado. Vai conhecer Jesus se você congregar numa igreja onde o pastor tem revelações, tá tudo errado. Ele fala, não, quem anda comigo, quem fala comigo, quem conversa comigo, tá vendo Deus, tá se relacionando com Deus. Então, não tem por que essa questão de mostra-nos o Pai. Aí ele continua, no versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aqui ele está falando como um ser humano, né? Ele está dizendo, olha, nenhum ser humano deveria saber viver sem mostrar a imagem do Pai. E Jesus estava aqui, ó. A gente gosta de ler isso, acha bonitinho, né? Acha romântico, mas a gente não entende o contexto no qual Jesus estava. Ele era um cara aparentemente sem emprego, sem trabalho, um à toa, um cara que estava preocupando com necessidade. Está preocupando com os outros. Outro dia eu vi um grupo de humoristas falando isso, né? Para mim, o politicamente correto é você ficar preocupando com causas que nem as pessoas estão preocupadas com elas. Então, por que a pessoa está preocupada com cura, está preocupado com conhecimento, está preocupado com acabar ou trabalhar a questão do racismo? Você nem sabe se os pretos estão pedindo isso. Por que está preocupado em homenagear a mulher? Você nem sabe se as mulheres estão querendo isso. Aí Jesus está aqui, se revelando para quem não perguntou por ele. Ele estava interessado em outras coisas. Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele está assim, não vem aqui para essas coisas. Eu venho aqui para restaurar o coração de vocês. Então ele se revela assim, parecendo que o que ele faz não tem sentido. Aí ele fala, mas se vocês creem em Deus e estão andando comigo pelo menos esses 3 anos, aí ele continua no versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E aqui ele está dizendo, olha, eu já fiz coisas diante de vocês para mostrar que eu sou Deus. Porque só Deus pode inverter a ordem das coisas, e vocês já me viram várias vezes conversando com mulheres, e isso é feio para a cultura de vocês. Só Deus pode fazer cura no sábado, pelo menos naquele contexto deles, né? Vocês acham que não pode acontecer nada no sábado? Eu faço tudo o que eu quero e faço no sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. Só Deus pode ressuscitar um morto que já está enterrado há 4 dias. Só Deus pode curar um cego de nascença com a forma prática com a qual eu faço. Ou seja, só Deus pode fazer as coisas que eu faço. Então, se vocês viram o que eu faço e vocês estão procurando Deus, ó Deus aqui, gente, literalmente em carne e osso, é o que ele está dizendo. Aí a gente fica pensando assim, mas qual é o significado disso para a gente que não vimos Jesus em carne e osso? Aí ele fala, se vocês têm dificuldade de crer
que eu e o Pai somos a mesma pessoa, versículo 11, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, primeira coisa, Jesus faz coisas que só Deus faz. Segundo, versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele está dizendo, vai chegar uma hora que vai ser eu e o Pai existindo de maneira confundido um com o outro. Agora, naquela pessoa que eu habitar, aquela pessoa que vai ser a minha habitação, ela vai fazer as obras que eu faço. Aí a gente pergunta, né, quais são as obras de Jesus? As obras de Jesus são, antes de tudo, o caráter de Jesus, né? As pessoas que são habitadas por Jesus, ou seja, que são habitadas por Deus, elas têm uma outra lógica na vida. A lógica delas não é a lógica da sorte da vida. É a lógica do buscar a Deus, do invocar o seu nome, de estar em comunhão com Ele, de lutar pelas causas que Ele luta. E depois ele vai falar as obras, em relação às obras, o que vocês vão fazer aqui na terra, nesse caso vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz, porque vocês vão ter tempo para isso. E nós temos o privilégio de estarmos vivos e vermos pessoas que fizeram obras maiores do que a de Jesus, no sentido de que como seres humanos, elas tiveram mais tempo do que Jesus. Né? Por exemplo, Jesus não podia pregar via internet. Então, quem está em Cristo vai ter uma criatividade para fazer obras maiores do que Jesus nesse sentido. Vai usar a tecnologia que está ao nosso dispor. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. E a gente pode ressuscitar muitos mais mortos de muito mais outras categorias, né? Junto com Jesus. A gente pode ressuscitar corações para os quais não tinha mais jeito, lidar com aquilo que ninguém consegue lidar. Então, isso são obras maiores do que a que Jesus fez. Jesus ele só pôde falar com os judeus, com o pessoal que ficava lá em Israel, e a gente já pode conversar com tudo quanto é pessoa ao mesmo tempo, por meio da tecnologia. E aí talvez a grande dificuldade é a gente fazer isso em sintonia com Jesus, né? Essas boas obras que você está fazendo são as boas obras que eu reservei para você, né? Então, as obras maiores é nesse sentido, né, que a gente fica maior do que Jesus. Mas é que no tempo e espaço a gente tem outras condições e outras coisas para fazer, né? E aí ele fala, versículo 13, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, primeiro ele dá essa dica. Olha, se vocês tivessem a ideia de que vocês estão andando com Deus, quem está andando com Deus nem entende o significado disso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é isso aqui que Jesus falou. A pessoa tem um problema financeiro, ela não tinha meios de resolver um problema de esgoto. Aí a pessoa ora espontaneamente, Jesus, eu não tenho dinheiro, não tem como, o que eu faço? E de repente, o esgoto da pessoa simplesmente desentupiu. É isso que é fazer as obras maiores do que a que Jesus fez, né? Porque a gente lê aquela história de Jesus transformou uma água em vinho. E a gente não acredita que Jesus pode desentupir um esgoto quando você não tem uma solução daquilo, né? Porque eu já ouvi 2 histórias. Já ouvi a história de um pastor famoso, né? Ele deu esse testemunho na internet, que ele ficou 25 anos com o vaso sanitário dele entupido. Até que com 25 anos depois, ele contando que durante 25 anos ele era uma tormenta fazer as necessidades fisiológicas, porque tinha que fazer aquela lambança no banheiro. Até que no 25º ano dessa lambança, um cara foi lá consertar o vaso dele e falou assim, eu vou desmontar o vaso, vou lá, era uma meia que estava lá dentro. 25 anos para o cara saber disso, mas ele tinha contratado vários pedreiros que não faziam isso.
E aí a pessoa conhecedora dessa história também, assim, eu vou ter que gastar dinheiro com um monte de pedreiro que não vai querer fazer o serviço, eles cobram caro, mas não fazem o serviço. E aí Jesus tem misericórdia. E o treco desentupiu. A coisa está desentupida. E aí a gente pensa assim, para que Jesus faz esses milagres, né? Tipo, parece os milagres da Ana Paula Valadão, bota de piton, né? Ali não, ali tem uma coisinha de espetáculo desnecessário. Por que Deus tem que trazer um ministério de bota de piton? Agora, Deus sabe a importância de socorrer um esgoto da sua casa, né? Deus sabe a importância de, igual já aconteceu com a gente, né? Você não tinha dinheiro para abastecer, 3 crianças pequenas para dar comida, sem luz em casa, e você precisando fazer a obra do Senhor, a gasolina acabou. De repente, do nada, a gasolina começou a funcionar e fomos 15 dias andando com cheiro de gasolina. Aí Jesus está dizendo, ele está dizendo aqui, se me perdires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é que agora Deus vai virar o nosso parquinho, né? Ai, Jesus, eu quero comprar o sofá da marca tal. Não é isso. Mas até dependendo do que está acontecendo, da sua intimidade com Deus, às vezes até uma marca de sofá você pode consultar com Deus mesmo. Jesus, eu preciso fazer alguma coisa e vou me relacionar com tais pessoas. Às vezes Deus vai fazer isso. Agora, quando Deus faz isso, Ele não tem compromisso nenhum com aquela propriedade. Ele pode mandar você comprar um sofá da marca rara hoje e amanhã ele fala assim, agora vende. Porque nele não há prisão alguma, nele há total desprendimento. Esse é o nosso problema, que nós somos empreendedores, né? Na verdade, nós somos empreendedoristas. Ah, meu Deus, Deus me deu um jumento onde ninguém andou. Ele disse assim, não, onde ninguém andou, eu vou andar só uma vez e você vai devolver. Né? Ah, hoje você vai pregar com o Rolex porque eu quero transmitir uma mensagem para alguém, mas depois você vai doar esse Rolex. O problema é esse, a gente não é desprendido, a gente não é generoso, a gente não entende que o Deus que é o dono de todas as coisas, Ele não está nem aí da gente ficar segurando aquilo, que a gente chama de sabedoria, né? Sabedoria é você saber acumular para si. Ele está assim, não, tudo que pedides em meu nome, ou seja, vocês não andam comigo, então vocês vão começar a entender o que é que eu quero, por quanto tempo eu quero, vão começar a confiar. E aí ele continua, porque parece que ele mudou de assunto, né? Porque ele fala assim no 14, se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque a gente guarda... Que mandamento que a gente guarda de Deus? É para casar virgem ou não é para casar virgem? Ah, eu posso comer comida sacrificada a ídolo? Ah, eu posso fazer cura no sábado? A gente pode cantar esse tipo de música na igreja? Ah, a gente acabou de cantar uma música agora que é tudo sobre você. Nossa, Ele é Senhor, eu tenho que falar tudo sobre ti. Tem que ser um português clássico, porque Deus sofre de problema neurológico, Ele vai ficar bravo se você chamar Ele de você. E aí Ele não está falando dessas coisas, que Ele está dizendo, olha, se vocês guardarem o que eu estou falando, vocês vão entender o nível de liberdade que eu estou dando a vocês. Mas o nível de liberdade que eu estou dando a vocês é diretamente proporcional à comunhão que vocês vão tendo comigo. E é ruim falar dessas coisas, porque fica parecendo assim, pronto, Deus me dá liberdade, eu tenho que ter comunhão com Ele. E aí é um problema nosso, né? Porque Jesus está dizendo, olha, se vocês me amam, onde que está esse versículo aqui? Está nessa passagem. É no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí fica parecendo que ele está colocando uma condicional, né? Agora então, para eu amar Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos. Ele está dizendo outra coisa. Gente, eu contei tanta coisa para vocês, eu mostrei tantos segredos, eu desentupi os esgotos da casa de vocês. E isso tudo é para vocês guardarem, para vocês entenderem assim, cara, eu posso me firmar nele, porque Ele me socorreu naquela coisa mais vexatória, naquela coisa mais pessoal, naquela coisa mais íntima, né? E aí, quando você guarda isso, você o ama, porque a gente também banaliza muito isso, né? Que era o que os sacerdotes faziam. Eu nasci para sacrificar bicho, para matar bicho. Não, bobeira. Ele está assim, vocês não entenderam o sacrifício, ou seja, o sacro ofício
o ofício difícil, mas ao mesmo tempo sublime, que eu confiei a vocês? Vocês não entenderam que um sinal tão banal que nem vocês acreditam, eu se eu fosse Deus, eu não ia socorrer essas coisas de ninguém, não. Pois é, eu sou Deus e eu quis socorrer essas coisas de vocês, para que vocês tenham paz em mim, para que vocês tenham tempo para fazer outras coisas, para que vocês se dediquem a outras coisas e não a essas. Né? Aliás, esse deveria ser uma constante oração de quem precisa andar com Jesus, fazer a obra dele. Né? Jesus, não deixe meus filhos adoecer, porque eu preciso usar o tempo que eu ia investir em hospital, investindo na cura dos outros. Jesus, não deixe as coisas da minha casa estragar, porque o tempo que eu vou ficar lixando parede, amassando não sei o que, alisando o carro, eu preciso estar moldando e moldurando vidas para ti. Porque na casa do Senhor há muitas moradas, a gente precisa fazer esse empreendimento, conquistar essas moradas, se empenhar por essas moradas. Que esse é o trabalho evangelístico, né, de fazer discípulos. E aí, enquanto a gente faz discípulos, a gente fazer esse trabalho artístico de emoldurar corações, ele vai cuidando do esgoto da nossa casa literalmente. Porque é literalmente que ele ressuscitou um morto para dar alegria a Marta, e a Maria e a Lázaro. Né? Então, quando ele fala, se me amais, guardarei os meus mandamentos, ele está dizendo, eu não acabei de falar com vocês que tudo que vocês pedirem, eu vou conceder a vocês? O mandamento que ele está falando é isso, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Me peçam, andem comigo, que tudo estará resolvido. Não quer dizer que não vai ter nenhum BO para resolver? Vai ter muitos. Vidas para libertar, vidas para ensinar, vidas para acolher. Tem um trabalho grandioso, mas é por isso que eu estou poupando vocês o trabalho humano, que é a mensagem prática que ele deixou com Marta e Maria, né? A Marta estava preocupada com os afazeres da casa e a Maria está assim, meu Deus, o grande afazer da vida, né? A grande coisa que está sempre a fazer é a gente ouvir as palavras desse homem que eu já entendi que é Deus. Como é que eu vou perder a chance de Deus estar comigo? Eu vou cuidar da casa com Deus comigo? Aí ele está dizendo, então, se vocês entenderem o que eu falei, se vocês entenderem a minha presença, se vocês entenderem que eu estou com vocês e que eu não sou inimigo, eu não estou aqui para ameaçar ninguém, eu estou aqui para agilizar a vida de vocês. Se vocês guardam isso, vocês me amam. Agora, se vocês não guardam isso, vocês não entenderam, igual ele falou aqui para Filipe, por que você está pedindo para eu mostrar o Pai? Eu estou aqui. Você não entendeu? Você não guardou? Você me ama mesmo? Que você não viu que eu sou Deus na cara de vocês? Aí ele continua. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aqui é Jesus falando de maneira prática da Trindade, né? Olha, Deus é assim, ó, Deus é homem aqui na frente de vocês, Deus é esse homem que vai rogar ao Pai, Deus é esse homem que Deus vai mandar Deus habitar em vocês. Então, antes de ficar preocupado em definir essa Trindade, só viva, só aceite, só entenda, só confia que o que eu falei eu vou cumprir. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí, lá no versículo, quando Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, ou seja, tudo aqui que eu contei para vocês, todos os segredos que eu revelei para vocês, quem guarda isso é que me ama. Né? Isso não é estratégia para ser bom pregador, não é estratégia para fazer conferências, não é estratégia para você ser um bom empreendedor, ou um bom pai, ou uma boa mãe. Isso é apenas uma verdade. Olha, ele falou comigo, e eu creio no que ele me falou, e a minha vida consiste nisso. Aí, no meio disso tudo, o Judas, não aquele que o traiu, o outro, né? O Judas, chamado de Judas Tadeu, ele fala, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós
e não ao mundo, ele faz uma pergunta, né? Ué, o Senhor está falando que o Senhor vai se manifestar para a gente e não para o mundo? Ele estava querendo uma pergunta filosófica, talvez pensando, por que o Senhor vai se manifestar para nós e não para o mundo? Ai, que exclusivismo é esse? E Jesus não responde a pergunta dele do jeito que ele quer. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só, ele diz isso várias vezes, né? Lá em cima ele fala assim, se vocês me amam, vocês vão guardar o que eu estou falando para vocês. Depois ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí o cara fala assim, mas aonde procede que o Senhor vai se revelar para a gente, não ao mundo? Ou seja, por que isso? Qual que é a procedência disso? Aí Jesus responde de novo, olha, não adianta fazer perguntas filosóficas. A resposta é uma, a resposta é bem prática. E a resposta é, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E eu estou falando isso ainda porque eu estou aqui com vocês. Mas o Espírito Santo, ele vai, quando que Deus vai enviar em meu nome, ele ensinará todas as coisas e ele é que vai fazer a gente lembrar, porque a gente esquece fácil, né? E aí, versículo 28, ele fala assim, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha como é que a localização do amor de Jesus naqueles homens imediatos ali, ela é titubeante, né? Ela fala assim, Jesus uma hora fala assim, eu já me revelei a vocês, vocês são meus amigos, por isso que eu contei tudo para vocês. Ele vai dizer isso lá no capítulo 15. Mas ele fala assim, ó, vocês estariam felizes de estarem ouvindo isso aqui de mim, porque eu estou falando, eu sou Deus de palavra, eu não falho, eu não minto, e eu não minto sobretudo não é no meu juízo, eu não minto é na minha misericórdia. Se eu estou dizendo a vocês que o meu Espírito vai habitar em vocês e vai ensinar a vocês todas as coisas, vocês deveriam ficar alegres, mas vocês estão tristes. Ele fala, se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então ele está dizendo, olha, o que é ser crente em Jesus? Ser crente em Jesus, primeiro, é entender que não adianta fazer curvinha. Todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, como diz uma canção, né? Todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. Agora, Jesus, que é o próprio Deus, ele é o único caminho que leva a Deus. Aí alguém fala assim, mas como é que eu vou acreditar nesse cara? Aí é que tá, ele é espírito, né? Ele não vai passar por nenhum critério lógico. É só você se relacionar com ele, buscá-lo, que ele vai se revelando. Ele fala, ó, como é que você vai crer em mim? Você vai crer em mim nas obras que eu vou fazendo. Eu não falei que eu tenho uma obra na sua vida, você vai ver que eu vou cumprir essa obra na sua vida. Eu não falei que é para você... E aí é Deus falando com cada um, né? Porque nós, cristãos, morremos de medo de que Deus fale com cada um. A gente gosta do bando. Eu sou cristão porque eu tenho determinada tradição, eu sou pentecostal, eu sou do véu, eu sou do colegiado, eu sou disso, sou daquilo. Então, assim, vocês podem estar nos lugares que vocês achem mais interessante. Mas tudo isso é vão, porque vocês vão crer em mim pelas obras que eu faço e não pelas coisas que apresentaram a vocês. Mas a gente morre de medo de a gente deixar de seguir a tradição para seguir a Jesus. Os apóstolos ficaram com medo, por isso que ele deixou claro, olha, isso tudo que eu falo para vocês era para vocês terem paz, mas vocês vão ficando com muito medo, que vocês têm dificuldade de crer em mim. Ele vai dizer no finalzinho dessa conversa, né, olha,
quando o Consolador vier, ou seja, quando Deus passar a habitar nas muitas moradas que ele falou, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo todo, incluindo vocês não creem em mim. Então o pecado não é o desejo da juventude, não é o adultério, não é o roubo, não é o assassinato, não é nada disso. Isso aí a gente pratica toda hora das formas mais criativas do mundo. Vocês são pessoas muito criativas, vocês conseguem matar muita gente sem ter derramado uma gota de sangue. É o que as pessoas falam. Fala que o Trump matou alguém. O Trump nunca derramou uma gota de sangue. Mas o que sai da boca dele mata, dele, dos seus fãs. Então, vocês são muito criativos. Isso aí... Do Trump, aquela pessoa que ninguém vê, aquela vovozinha justa, linda, maravilhosa, que ela manipulou todo mundo e ninguém ficou sabendo quantas vidas ela matou sem derramar um sangue. Então, não é a partir dessa criatividade de vocês. O pecado é que vocês não creem em mim. E aí não tem jeito, né? Se a gente conheceu a Jesus, a gente já está praticando esse pecado. Porque a gente fica muito moralmente correto, mas a gente continua não crendo em Jesus. Aliás, a gente é até moralmente correto que a gente não crê em Jesus. A gente fica tão correto que a gente fica mais correto do que Jesus. Porque Jesus foi perseguido, foi caçado, foi crucificado, foi morto, foi odiado, é odiado até hoje pelos judeus. A gente adora os judeus, mas não crê em Jesus. Isso é engraçado, né? A gente ser fã de um povo que não aceitou Jesus. Tem correntes políticas lá em Israel que eles querem acabar com o turismo, porque Jesus é uma vergonha para eles. Quer dizer, a gente é famoso pelo cara que a gente nem acha que é o Messias, pelo amor de Deus, pelo amor de Yahvé. Aí Jesus está assim, pois é, vocês acreditam em tudo e não creem em mim, mas o Espírito Santo vai convencer vocês deste pecado. O Espírito Santo vai convencer vocês de que é justo. O que é justo? Que eu saia dessa categoria do concreto, de estar com vocês, ele falando, né, com os apóstolos, e eu vá me confundindo com vocês. Então, da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, crer em Jesus nem é crer igual os apóstolos creram, andando com ele, pegando nele. Crer em Jesus é ter a convicção de que ele habita em nós por meio do seu Espírito, que o nosso caráter tem que ficar parecido com o dele. É Deus convencendo o mundo da justiça. O que é a justiça? A justiça não é ganhar na justiça. Justiça é você instaurando no dia a dia o caráter de Deus, que a pessoa olha para você, peraí, eu estive com Deus, porque, meu Deus, Deus existe. Eu conversei com essa pessoa, eu conversei com Deus. Essa é a justiça da qual o Espírito Santo vai nos convencer. E do juízo, porque nós que somos tão medrosos, a gente dá tanto poder ao diabo e fala assim, mas do juízo, porque o maligno já está julgado. Tem uma igreja aí que apareceu, o diabo não existe, Jesus falou que ele está julgado. Não é disso que Jesus estava falando, ele está dizendo, o maligno já está julgado. Mas isso é uma coisa que tinha que acontecer dentro de você. Dentro de você, o diabo não deveria ter mais força, não deveria ter mais realidade. Mas você habita no mundo onde ele é o Senhor, onde ele é o principal. A gente acabou de ler, levantemos, vamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Então, vamos sair daqui, desse território. Mas na minha vida, no meu espírito, nas minhas convicções, nos meus projetos, nos meus sonhos, ele já está julgado, ele já tem guerra perdida. Mas olha só, isso tudo só acontece, igual ele falou lá atrás. Se vocês creem em mim, vocês vão guardar o que eu falei para vocês. Tanto os mandamentos, quanto as palavras que eu disse de consolo. Quais são as palavras que eu disse de consolo? Olha, vão andando comigo que nem é questão assim, eu vou entrar no quarto e vou pedir. Não, você vai falando com Deus espontaneamente, e é igual uma mágica, né? Uma magia. Você vai fazendo isso, e aí a coisa vai acontecendo, porque você está tão misturado com Ele que você nem percebe o tanto que Ele é pedido em você. Exatamente igual a gente fica com fome, exatamente igual a gente tem necessidades fisiológicas,
exatamente igual a gente gargalha espontaneamente, falar com ele, pedir a ele, é essa coisa espontânea. E ele fica tão feliz, né? Tanto no sentido macro, que ele ainda não viu, quanto no sentido micro, que ele vai vendo o fruto do seu penoso trabalho na vida da gente. Então, quanto mais a gente confia nele, mais a gente vai ficando criativo. Criativo. E confiar em Jesus exige muita criatividade, muita humildade. Mas é só humildade, é só doloroso, porque a gente... Gente, olha que delícia, imagina, fiquei encantado com essa história. A pessoa ter o esgoto dela consertado, sem fazer de Jesus o pedreiro da sua casa. Mas ele não é o nosso tudo? O tudo inclui também, meu Deus, eu não tenho condições, eu preciso disso. Né? Então Jesus veio para revelar Deus, nem é a humanidade, porque isso uma hora ele vai fazer. É revelar Deus a cada um de nós, em cada sorriso nosso, em cada preocupação sincera nossa. Ele é assim, ele queria que a gente o recebesse nessa leveza, né? Assim, nossa, por isso que ele fala toda hora, não se turbe o vosso coração. Turbar é perturbar de maneira suja, né? Ai, eu tenho medo de Deus. Ai, ele vai acabar com a minha alegria. Ai, ele ameaçou fulano. Ai, que isso? Vocês é que estão com o coração turbado e turvado. Vocês é que estão agarrados ao concreto. Agarrem-se à coisa mais concreta que possa ter acontecido na vida de vocês, que foi conseguirem crer em mim, porque isso é obra do Pai. Então que a gente possa aplicar isso, possa descobrir que a solução, ela nem está perto, ela está dentro, ela está com a gente, ela é a gente, ela é a gente e ela é agente, porque ela vai agindo na medida que a gente vai andando com Jesus. E é isso. Essa é a bênção, é a gente se lembrar do que ele nos falou, e se lembrar com alegria, igual ele falou, olha, se vocês me amassem, vocês estavam alegres. A vida comigo não é vida de tédio, não, é vida de alegria, de realização, de leveza, de graça, de bondade. E é isso, o resto é a gente ir assumindo essa comunhão que ele já nos legou, né? Ele falou assim, já está tudo aí, já está tudo feito, é nesse sentido, né? Eu sou o alfa e o ômega, já está tudo feito. Ah, e lá fora não está feito. O que não está feito é porque você não foi fazer, porque em você já está feito. E para você viver o que já está feito é só você guardar os meus mandamentos. E os mandamentos não são as escrituras, passam por elas, mas na verdade são as escrituras que eu vou revelando a você, né? Ai, mas isso dá margem para esquizofrenia, dá margem para problema mental. É ele que está se revelando, ninguém vai ficar doido diante dele. Ninguém vai ficar doido diante dele. Se o nosso mau caratismo vai ficando maior do que ele em nós, ele nos chacoalha para a gente voltar ao centro, que é a ele, né? Jesus, nós te agradecemos pelas suas palavras, Deus, palavras de alegria, palavras de sossego, palavras de vida, palavras de graça, palavras de bondade. Nós te agradecemos. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, que nós possamos apenas andar na leveza do Senhor, como Pedro andou sobre as águas junto com o Senhor. Sabemos que é difícil a gente fazer isso de forma constante, mas esse é o sonho do Senhor em nós, esse é o projeto do Senhor para nós. Que a gente encontre a alegria indizível, que está para além de tudo aquilo que o Senhor, que a gente acha, né, que é do Senhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai.
Que o Senhor abençoe o dia a dia de cada um, que o Senhor abençoe este dia para cada um. No nome santo de Jesus. Amém.